Capítulo 113. A formação do caráter. Satanás tenta os filhos a serem reservados com os pais e a buscar como confidentes seus jovens e inexperientes companheiros, aqueles que não podem ajudá-los, antes lhes dão maus conselhos. Os filhos seriam poupados de muitos males se fossem mais íntimos de seus pais. Estes devem estimular neles a disposição de ser abertos e francos com eles, a lhes levarem suas dificuldades, e a quando se acharem confusos quanto à direção certa a tomar, a exporem a questão diante de seus pais, tal como eles a veem, pedindo-lhes conselho. Quem é tão capaz de ver e indicar o perigo que eles correm como os pais piedosos? Quem pode, como eles, compreender o temperamento particular de seus filhos? A mãe que observou cada modo de pensar desde a infância, estando assim familiarizada com a natural inclinação, está mais bem preparada para aconselhar seus filhos. Quem pode dizer tão bem quais os traços de caráter a combater e restringir, como a mãe, ajudada pelo pai? Tornar os pais felizes. Os filhos cristãos preferem o amor e a aprovação de seus pais tementes a Deus do que toda a bênção terrena. Amarão e honrarão a seus pais. Deve constituir um dos principais cuidados de sua vida saber como tornarão seus pais felizes. Nesta época rebelde, os filhos que não receberam a devida instrução e disciplina têm bem pouca compreensão de sua obrigação para com os pais. Acontece muitas vezes que quanto mais os pais fazem por eles, tanto mais ingratos são e menos os respeitam. As crianças que foram mimadas e servidas esperam sempre isso, e caso sua expectativa não se realize, ficam decepcionadas e perdem o ânimo. Essa mesma disposição se manifestará através de toda a sua vida. Serão impotentes, dependendo do auxílio de outros, esperando que outros os favoreçam e lhes façam concessões. E caso encontrem oposição, mesmo depois de atingirem a idade adulta, julgam-se maltratados. E assim atravessam penosamente o caminho pelo mundo, mal sendo capazes de levar as próprias cargas, murmurando, irritando-se frequentemente porque nem tudo acontece como gostariam. Os filhos devem sentir-se em dívida para com os pais, que lhes têm protegido na infância e cuidado deles nas enfermidades. Devem compreender que os pais têm sofrido muita ansiedade por causa deles. Especialmente os pais conscienciosos e piedosos têm sentido profundo interesse em que seus filhos sigam a direção correta. Ao verem faltas neles, com opresso lhes fica o coração. Os filhos se sensibilizariam caso pudessem ver o efeito de sua conduta que tem ocasionado esses desgostos. Caso vissem as lágrimas de sua mãe e lhe ouvissem as orações a Deus em seu favor, se lhes fosse dado escutar-lhes os reprimidos e entrecortados suspiros, o coração lhes doeria, e confessariam prontamente suas faltas e pediriam perdão. Força para o conflito. Vivemos em uma época infeliz para as crianças. Forte corrente está impelindo para baixo, para a perdição. E é necessário mais que a experiência da infância e sua força para avançar contra esta corrente, sem ser por ela vencido. Os jovens parecem em geral cativos de Satanás, e ele e seus anjos os estão conduzindo a uma destruição certa. Satanás e seus anjos estão guerreando contra o governo de Deus, e a todos os que sentem o desejo de entregar-lhe o coração e lhe obedecerem aos mandamentos, o inimigo procurará desconcertar e vencer com suas tentações, a fim de se desanimarem e abandonarem a luta. Mediante fervorosa oração e viva fé, grandes vitórias serão obtidas. Alguns pais não têm compreendido as responsabilidades que repousam sobre eles e têm negligenciado a educação religiosa de seus filhos. Os primeiros pensamentos do cristão pela manhã devem ser para Deus. Os trabalhos seculares e os interesses próprios devem vir em segundo lugar. Os filhos devem ser ensinados a respeitar e reverenciar a hora de oração. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida, e o pai, ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Impaciência diante da restrição. Os filhos dos observadores do sábado talvez se tornem impacientes
com a restrição e julgam os pais muito severos. É possível até que se levantem maus sentimentos em seu coração e que nutram ideias de descontentamento. Fiquem ressentidos contra os que estão trabalhando pelo seu bem presente, futuro e eterno. Se, porém, a vida lhes for poupada por alguns anos, bendirão os pais por aquele estrito cuidado e fiel vigilância sobre eles nos anos de sua inexperiência. Responsabilidade individual. Filhos, Deus achou por bem confiar-lhes aos cuidados de seus pais para que os instruam e disciplinem, desempenhando assim sua parte na formação de seu caráter para o céu. Todavia, cumpre-lhes decidir se formarão um bom caráter cristão, mediante o aproveitar da melhor maneira as vantagens que lhes têm sido dadas por pais piedosos, fiéis, dados à oração. Apesar de toda a ansiedade e fidelidade dos pais em favor dos filhos, sozinhos eles não podem salvá-los. Resta aos filhos uma obra a fazer. Cada filho tem um caso individual a atender. Pais crentes, vocês têm uma obra de responsabilidade para realizar: guiar os passos de seus filhos em sua experiência religiosa. Quando aprenderem a amar verdadeiramente a Deus, lhes bendirão e agradecerão pelo cuidado que manifestaram por eles e por sua fidelidade em restringir-lhes os desejos e sujeitar-lhes à vontade. Revestidos da justiça de Cristo. Quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não teremos o menor prazer no pecado, pois Ele estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus.